Salvador Mabunda arguido do processo das dívidas ocultas em parte incerta. INGC precisa de cerca de 280 milhões de meticais mês para tirar 430 pessoas da insegurança alimentar. Governo lança concurso público internacional para viabilizar Pandancua. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O governo moçambicano lançou esta segunda-feira o concurso público internacional para a viabilização do projeto da hidroelétrica de Pandancua. Tida como alternativa à HCB, a hidroelétrica de Pandancua, a ser erguida sobre o rio Zambeze, na província central de Tete, já caminha passos largos para a sua viabilização. Esta segunda-feira, o governo, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, lançou o concurso internacional para a seleção da empresa de consultoria que irá assistir o executivo de Maputo no desenho da estratégia de estruturação legal e financeira do projeto hidroelétrico de Pandancua, incluindo o sistema de transporte de energia e infraestruturas associadas. Em comunicado de imprensa enviado à nossa redação, o governo aponta que a entidade a ser selecionada irá trabalhar com o gabinete de implementação do projeto hidroelétrico em Pandancua em todo o processo de resolução dos aspectos pendentes associados à concessão em vigor, bem como prestar assessoria de toda a natureza requerida para viabilizar a atualização dos estudos técnicos identificados como críticos e para a seleção do parceiro estratégico que deverá juntar a Eletricidade de Moçambique e a hidroelétrica de Cahora Bassa no desenvolvimento das infraestruturas do projeto. A nota diz ainda que a seleção dos consultores segue um processo de contratação internacional competitiva, devendo as firmas concorrentes disporem da comprovada experiência na realização de trabalhos similares com a mesma complexidade. Em paralelo, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia lançou igualmente o concurso para a contratação do diretor de projeto em Pandancua, que terá a responsabilidade de coordenar as atividades inerentes ao desenvolvimento deste empreendimento. O custo inicial das obras de construção da barragem em Pandancua está estimado em 2 bilhões de dólares norte-americanos, sendo que o empreendimento terá uma capacidade de gerar inicialmente 1.500 megawatts de energia elétrica. O presidente da República poderá demitir o governador eleito de província, mesmo não sendo ele quem o nomeia. A Assembleia Provincial terá também esta prerrogativa, bastando contar com 2/3 dos deputados. A proposta de lei de tutela do Estado sobre os órgãos de governação descentralizada provinciais e das autarquias locais em fase de auscultação pública prevê que o Presidente da República e a Assembleia Provincial demitam o governador de província. No caso do Presidente da República, a Constituição anterior dava o poder de nomear e demitir governadores provinciais. Para já, mesmo não nomeando, está previsto na proposta de lei o poder de demitir o governador provincial, devendo para tal o processo passar pelo Conselho de Estado e, no fim, ser chancelado pelo Conselho Constitucional. No caso do chefe de Estado, leva isso para o Conselho de Estado, para dizer, olha, este governador está a fazer isto, está a violar a Constituição, e o Conselho de Estado aprecia e diz, sim senhor, o poder, você tem razão, tem que demitir. O presidente depois faz o decreto de demissão, mesmo assim não é efetivo, manda para o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é que pode dizer sim ou não. Uma maioria de 2/3 dos deputados da Assembleia Provincial poderá também demitir o governador de província. É aquilo que se faz na democracia, o impingement. Porque esse modelo é como se fosse parlamentar. O primeiro-ministro que pode, a Assembleia que lhe elegeu pode demitir. Também a Assembleia Municipal tem essas prerrogativas. Essa prerrogativa também é obrigada que o decreto de demissão do governador vai ao Conselho Constitucional para proteger, para brindar, senão por razões meramente políticas ou porque o partido ou o líder do partido que é maioritário lá já não gosta dele. O presidente da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, Lucas Chomera, falava no contexto da auscultação pública da proposta de lei de tutela do Estado sobre os órgãos de governação descentralizada provinciais e das autarquias locais. Edson Macuacua diz que não existe um modelo perfeito e acabado de descentralização administrativa. A proposta submetida pelo Governo na Assembleia da República servirá apenas para viabilizar a realização das eleições de outubro próximo e a entrada em funcionamento dos novos órgãos.
A proposta do novo modelo de governação descentralizada das províncias e das autarquias locais foi matéria de debate nesta mesa redonda, que juntou acadêmicos, deputados e membros da sociedade civil. O deputado e presidente da primeira Comissão da Assembleia da República diz que a proposta é um exercício complexo que está na sua fase inicial, mas tem como prioridade a viabilização das eleições de outubro. Significa que o processo em si de construção jurídica da arquitetura do modelo de descentralização adotado não vai terminar por aqui, não se esgota por aqui. Haverá ainda um grande exercício que devemos continuar a realizar para o aprimoramento e consolidação do modelo e, sobretudo, garantir que haja necessária integridade e coerência sistêmica em todo o modelo, não só de descentralização, mas também em termos de organização e funcionamento do Estado de administração como um todo, desde o nível central até ao nível de base. Por seu turno, a representante da Embaixada da Suécia, que também participou do evento, considerou que a descentralização é a resposta adequada para criar um ambiente político favorável para o desenvolvimento, bem como a organização de processos eleitorais justos e transparentes. Pois, através disso, os cidadãos têm a oportunidade de compartilhar o poder e os recursos entre esferas mais amplas da população. Além disso, a descentralização é importante para aprofundar a democracia. Por isso, existe uma necessidade urgente de criar condições para a participação, criatividade e responsabilização ao nível local. O evento, organizado pelo ESA e o ADS em parceria com a primeira e quarta Comissões da Assembleia da República, contou com a presença de representantes dos partidos políticos, acadêmicos, entre outros convidados. O diretor residente do EISA em Moçambique diz que não há clareza sobre os poderes dos órgãos descentralizados, órgãos centrais e do secretário de Estado. O novo modelo de descentralização mereceu uma análise por parte do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, ESA, cujas principais constatações foram apresentadas pelo respectivo diretor residente em Moçambique. Ercino de Salema defende que o legislador traz uma perspectiva política da descentralização e não jurídica, situação que pode criar alguns riscos na implementação caso a proposta não seja alterada. Os próprios termos usados pelo legislador constituinte são mais políticos que jurídicos, logo a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital. Paulo Comoane, especialista em direito administrativo, defende que o ESA foi pessimista ao criticar a perspectiva política trazida pelo legislador na proposta de descentralização. De certa forma, senti um pouco de pessimismo no posicionamento do ESA. É uma perspectiva que existe de descentralização. Portanto, a descentralização pode ser vista em dois planos, o plano político e o plano jurídico. No plano político, e quando digo plano político, é o plano da ciência política, a descentralização ela é sempre tida em sentido amplo. Outro assunto que mereceu a atenção do ESA Moçambique na sua análise é o fato de o legislador não ter previsto as várias formas de participação do cidadão nos assuntos locais. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades não tem dinheiro suficiente para assistir as pessoas afetadas pelos desastres naturais na época chuvosa 2018-2019. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades esteve reunido esta segunda-feira em Maputo com o setor privado e seus parceiros para buscar dinheiro com o objetivo de melhorar a sua capacidade de resposta às pessoas afetadas pelos desastres naturais. Apesar do governo ter criado, no ano passado, o Fundo de Gestão de Calamidades,
este não cobre todas as necessidades. Ao longo deste ano, logo que se tornar efetivo o projeto que temos com o Banco Mundial, também tenhamos alguma contribuição adicional na ordem de cerca de 5 a 9 milhões de dólares. Neste momento, o INGC precisa de cerca de 280 milhões de meticais por mês para tirar cerca de 430 pessoas em situação de insegurança alimentar. Até este momento, nós temos estado a trabalhar em parceria com os nossos parceiros que têm estado a apoiar, portanto, metade deste número, que nós estamos a falar de um número global de cerca de 814 mil pessoas. Neste momento temos assistência garantida para os próximos 3 meses para metade destas pessoas. Neste momento estamos a fazer tudo para mobilizar outros recursos para esta outra metade das populações, também por uma assistência dos próximos 3 meses. Para esta época chuvosa, o governo disponibilizou cerca de 206 milhões de meticais para o Fundo de Gestão de Calamidades. Pelo menos 50 pessoas morreram vítimas de desastres naturais na época chuvosa 2018-2019. E na agricultura, mais de 85 mil agricultores e mais de 17 mil chegaram à produção como consequência de chuvas e da seca. 18 unidades sanitárias, algumas salas de aulas, dentre elas 542 parcialmente destruídas e 138 totalmente destruídas. Tivemos 142 escolas afetadas até agora e um universo de cerca de 37.263 crianças, alunos afetados. Portanto, aqui também é preciso fazer referência que, embora não esteja nesta tabela, até o momento temos já contabilizados cerca de 50 óbitos. E, infelizmente, a maior parte destes óbitos se deve às descargas atmosféricas. Outro setor que não escapou à fúria da natureza é o da agricultura, o que poderá comprometer a campanha agrária desta época. É que até agora, 85 mil produtores perderam cerca de 80 mil hectares da produção como consequência das chuvas e da seca. Aqui destacamos o milho, o feijão e o amendoim. Aqui também apresentamos, de algum modo, aquilo que são as províncias com as áreas afetadas. E neste momento nós destacamos a província de Gaza e Maputo, sobretudo por causa dos efeitos da estiagem. Nós estamos a viver uma seca que já leva algum tempo e tem estado a criar-nos alguns desafios como governo. Seguimos com outras notícias. A Procuradoria-Geral da República não consegue localizar Fabião Salvador Mabunda, um dos arguidos do processo das dívidas ocultas. A fonte da PGR disse à CCV que o arguido anda fugitivo da Justiça. A Procuradoria-Geral da República tinha agendado para esta segunda-feira uma confrontação entre 2 arguidos do processo das dívidas ocultas, Ângela Leão e Fabião Salvador Mabunda. Mas a audição foi adiada porque Fabião Mabunda não compareceu à Procuradoria-Geral da República, situação que não acontece pela primeira vez. Aliás, a STV apurou que a Procuradoria está a enfrentar dificuldades de localizar Fabião Mabunda, uma das pessoas que recebeu dinheiro diretamente da Private Invest através da sua construção civil AM Moçambique. Mas os investigadores do processo 1/PGR/2015 suspeitam que a verdadeira proprietária da empresa é Ângela Leão, esposa de Gregório Leão, antigo diretor do SIS, detido há 3 semanas no mesmo processo das dívidas ocultas. Ângela Leão é indiciada de ter usado a empresa registrada em nome de Fabião Mabunda para comprar casas com dinheiro proveniente dos subornos pagos pela Private Invest. Por isso, a Procuradoria-Geral da República quer pôr os 2 arguidos de um frente a frente, mas Fabião Salvador Mabunda anda em parte incerta. A confrontação dos 2 arguidos é vista pelo Ministério Público como sendo essencial para a promoção da sua prisão preventiva. Aberto há 4 anos, o processo que investiga as dívidas ocultas deu passos significativos com as recentes detenções de cerca de 10 arguidos, entre eles o antigo diretor-geral dos Serviços Secretos, Gregório Leão, e o filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza. Trata-se de sinais de responsabilização que deverão merecer a atenção da missão técnica do Fundo Monetário Internacional,
que chega a Maputo na próxima semana. O FMI sempre defendeu a responsabilização das pessoas envolvidas nas dívidas ocultas como condição para Moçambique voltar a beneficiar do programa de financiamento do fundo. O comboio de carga volta a apitar na cidade de Lixinga. O transporte ferroviário de carga estava a ser suportado por uma locomotiva mista devido à falta de mercadoria a partir de Lixinga, capital provincial de Niassa. Grande parte dos agentes económicos continuam a apostar pela via rodoviária para escoar os seus produtos. Desde 2017, o transporte ferroviário de carga para a cidade de Lixinga passou a ser feito por um comboio misto com uma composição de 10 vagões. Esta foi a solução encontrada depois de se concluir não haver na capital provincial do Niassa mercadoria suficiente para o sentido descendente. Vamos encontrando esta possibilidade de andar-se com comboio misto, que é para continuarmos a carregar. No sentido descendente, temos ainda um fluxo de mais ou menos 500 toneladas ao mês que é transportada no sentido de Lixinga a Quamba. Ainda continuamos a ter, de certa forma, algum produto que é transportado por via rodoviária. A via ferroviária tem uma característica, que é ela tem um ponto fixo para carregamento destes materiais, quando que o rodoviário tem alguma vantagem comparativamente, porque ele ainda consegue ir ao ponto onde ele faz o carregamento. Mesmo assim, o Corredor de Desenvolvimento do Norte decidiu reintroduzir, uma vez por semana, o transporte ferroviário de carga. O comboio saiu hoje, às 3 horas de madrugada de Quamba, em direção aqui a Lixinga. Carrega consigo vários produtos. A carga neste momento ainda está no sentido ascendente, neste caso do sentido de Quamba em direção a Lixinga. O que justifica mais é o sentido ascendente. O comboio de carga tem 22 vagões. A primeira-dama lançou hoje em Maputo as comemorações do mês da mulher. Para Isaura Inhosse, é preciso ações céleres para garantir a igualdade de género no país. Este é o rosto de uma mulher que foi abandonada à própria sorte e que viveu por vários anos na rua. Lá na rua não tem nada de comer, tem que andar ali, apanhar aquele lixo, comer para viver. Mas o martírio de viver do lixo para sobreviver terminou quando Isaura Filipe foi acolhida pelas irmãs do lar do... Queria negar esse dia para vir com o irmão. Mas dizer que eu não sou nada mesmo, falta um pouquinho de coisa para morrer. Isaura Filipe faz parte das estatísticas de mulheres abandonadas pelas famílias quando idosas, um fato que poderia ser evitado se ela tivesse uma fonte de renda. Para garantir que jovens mulheres sejam independentes e, sobretudo, que tenham os mesmos direitos que os homens, a primeira-dama lançou nesta segunda-feira em Maputo o mês da mulher. Exige de nós maior reflexão sobre os progressos e desafios na promoção e defesa dos direitos da mulher e agirmos de forma mais célere, mais vantajosa nas esferas social. O mês da mulher junta as celebrações do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, e do Dia da Mulher Moçambicana, comemorado no dia 7 de abril, e será caracterizado por várias atividades, como feiras de saúde, palestras e debates sobre o empoderamento da mulher e o papel desta camada na sociedade. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, professores da Escola Privada João 23 ameaçam entrar em greve caso o governo não pare de descontar mensalmente 20% do salário dos efetivos naquela escola. 60 professores eventuais que lecionam desde a primeira a 12ª classes na Escola Privada João 23, que pertence à Igreja Católica da Beira, estão muito zangados com o governo que, através da Autoridade Tributária de Moçambique, instruiu a direção da escola a descontar 20% sobre os seus salários desde o passado mês de fevereiro e depois canalizar os valores ao governo. Isto deixou-nos preocupados. Pensamos nós em fazer uma carta, não é? Com um baixo assinado, remetemos à autoridade tributária, mas essa carta não foi respondida.
que nós nos mostramos revoltados dessa situação e a continuar a situação, se não nos der ouvido. Então nós paralisamos com as aulas. Não tem nenhum argumento. Então nós queremos aqui, em nome de todos os professores, queremos a quem de direito para poder rever esta lei. E esta lei, por que só para as escolas católicas? Os ordenados destes professores variam de 8 a 15 mil meticais, o que totaliza, ao fim de um ano, menos de 200 mil meticais, fato que leva os professores a clamarem por justiça. Talvez nos esclarecerem até que ponto temos que perder os 20%, porque contando que são escolas particulares, da lei deles cobra-se anual, não mensal. O salário das remunerações anuais do funcionário é que sofre 20%. Da tabela deles vem 225 mil do salário anual, a pessoa pode não sofrer o desconto de 20%, mas acima de 225 mil a pessoa tem desconto de 20%. De um esclarecimento a torno dessas coisas estão lá. De acordo com estes professores, a Autoridade Tributária de Moçambique socorreu-se à Lei 33/2007, de 31 de dezembro, que estabelece no seu artigo 65 mecanismo de cobrança do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, ou seja, IRPS. Uma lei que, de acordo com os professores, é extemporânea. Até o fecho desta nota de reportagem, cerca das 12 horas desta segunda-feira, a Autoridade Tributária de Moçambique mostrava-se indisponível a comentar a queixa dos professores. Seguimos com mais notícias. A multinacional Mosal procedeu esta segunda-feira à entrega de uma pá niveladora às comunidades do distrito de Iboane. O gesto visa ajudar os agricultores locais a elevar os níveis de mecanização agrícola. A ação da Mosal enquadra-se no âmbito da política de responsabilidade social que tem levado a cabo no país em benefício das comunidades. O ato de entrega da pá niveladora contou com a presença do governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, que desafiou aos beneficiários a fazerem um melhor uso de equipamento. Diomba chamou ainda a proatividade dos empresários do distrito de Iboane para que não sejam dependentes da Mosal. O último agravamento da tarifa de energia elétrica está a deixar agastados os clientes da eletricidade de Moçambique. Os operadores de pequenos negócios já falam em agravar os preços dos seus produtos, enquanto outros dispõem a sua ignição às redes sociais. Os juristas consideram injusta a subida sem aviso prévio das taxas de corrente elétrica. Os juristas que falavam no programa Hora do Consumidor desta segunda-feira defendem a renovação da decisão por prejudicar aos consumidores. O primeiro aspecto que nós analisamos aqui é uma questão muito séria e o governo, que está sempre em última análise por detrás das decisões que a EDM toma, tem de olhar isto com óculos de outra graduação. É uma medida que tem de ser revogada. E ainda bem que existe a Hora do Consumidor e existem também os órgãos de comunicação social para denunciar esse tipo de fatos, porque é preciso que haja respeito pelo consumidor, é preciso que nestas medidas que são tomadas sobre agravamento ou instituição de novos preços se tenha em conta a condição socioeconômica do país e dos cidadãos que nelas vivem. O problema não está exatamente no poder de alterar. O problema está em alterar de forma sistemática. Este, para mim, que é o problema. É um deles. Depois vamos à questão da informação, né? E também foi muito bem dito como é que se devia tratar esta questão da informação ao utente, o tempo que ele precisa para saber que mudanças ocorrerá na sua esfera jurídica, neste caso, sua esfera jurídica patrimonial, porque isto acarreta mais custos, né? Mais despesas que não estavam previstas. E pelo que entendi, se entendi bem, foi um comunicado emitido num determinado dia e a decisão para os efeitos nesse mesmo dia. Ou seja, nós nem devemos discutir aqui se isto se faz. Estaremos mal se tivermos de discutir isto. Eu penso que a própria Eletricidade de Moçambique deve estar ciente de que alguma coisa falhou. Acho que qualquer cidadão são, qualquer entidade entende que deve informar ao consumidor, não é? Ou à contraparte numa determinada relação jurídica.
Então aqui, de facto, como disse o Dr. Télio, não há que se discutir isto. Há que se reconhecer, sim, que houve esta falha, não é, de comunicação, porque não é de boa fé, naturalmente, que de hoje para hoje eu venha para si e diga que vou subir isto e tu tens que começar a arcar com aquela despesa. Portanto, é preciso haver esse tipo de informação antecipada. Seguimos com a notícia que dá conta que houve uma subida de preço de energia. Consumidores da EDM, parece que a quinta foi demais. O último agravamento da tarifa de energia, na verdade o quinto dos últimos 4 anos, parece estar a deixar bastante agastados os que de forma progressiva vêm reduzir a quantidade de energia que conseguem comprar. Este consumidor, por exemplo, recorreu às redes sociais para se indignar com os menos 16,9 kW na compra de energia de 1000 meticais, com que ficou após o último agravamento. O mesmo acontece com estes dois outros que compraram de 500 e 200 meticais respectivamente. A situação é bem pior para quem tem a corrente elétrica como base do seu negócio. É disto que nós sobrevivemos. Então, na base deste negócio, com a subida de energia, isto vai carecer muito o nosso negócio, a nossa vida. E por isso, para este dono da serralharia, não há dúvidas que o custo terá que ser partilhado com os clientes. Temos que subir também. Só comprando energia de 500 meticais não levo nem 3 dias. 500 meticais 3 dias é muito. É o máximo que nós podemos ter. Sim. Com 500 meticais de antes tinham mais energia? Tínhamos mais uma semana ou mais. Sim, mas com esta subida agravou muito. A Maura diz que desde que os sucessivos agravamentos do custo de energia começaram, só se mantém no negócio por amor à profissão, mas lucro, que é bom, não abunda faz tempo. Agora teme que num futuro muito breve tenha que endossar a fatura da EDM às suas clientes. Afeta de forma muito negativa, porque todo o equipamento que nós temos aqui no salão é elétrico. Acabo não rendendo por causa do custo de energia, sim. Acabo não rendendo. Então tem que subir os custos. A nova tarifa de energia entrou em vigor na passada sexta-feira. E na página internacional, contra a vontade dos manifestantes, o presidente da Argélia formalizou a sua candidatura para concorrer ao seu 5º mandato. Abdelaziz Bouteflika desafiou a onda de manifestações contra a sua corrida à presidência na Argélia. Domingo, o chefe da campanha do presidente de 82 anos de idade submeteu a candidatura presidencial na Comissão Nacional de Eleições, ignorando a regra que diz que todas as candidaturas devem ser entregues pessoalmente. Desde 2013 que Bouteflika não é visto na esfera pública, por conta de uma doença que o obriga a mover-se de cadeira de rodas. Bouteflika diz que caso seja reeleito nas eleições de 18 de abril, poderá organizar novas eleições em menos de 1 ano para alguém o substituir. Milhares de argelinos não se deram por satisfeitos com essa declaração, tendo mais uma vez saído à rua para protestar. Estes são os maiores protestos registrados na Argélia desde a Primavera Árabe. Desde 1999 que Bouteflika está no poder. Mais de 20 pessoas morreram na sequência de um tornado que destruiu várias casas no estado de Alabama, nos Estados Unidos de América. Casas destruídas, estradas intransitáveis e árvores derrubadas. É o triste cenário no estado de Alabama, nos Estados Unidos da América, após a passagem de um tornado de vento de 266 km por hora. Pelo menos 23 pessoas, incluindo crianças, foram dadas como mortas e várias continuam desaparecidas. Há receio de que o número de vítimas mortais possa subir, pois as buscas ainda não foram concluídas devido ao mau tempo. A catástrofe também afetou o estado da Geórgia, onde o apagão afeta milhares de pessoas. Este domingo foram lançados alertas em várias zonas do estado de Alabama, Geórgia, Flórida e Carolina do Sul. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima Maputo 32 e 23 de mínima, Xai-Xai 31 de máxima, 21 de mínima, Inhambane 32 de máxima, 24 de mínima.
No centro do país, Beira 30 de máxima, 25 de mínima, Quilimane 27 de máxima, 22 de mínima, Chimoio 27 de máxima, 23 de mínima, Tete 30 de máxima, 24 de mínima. Na zona norte do país, Nampula 33 de máxima, 25 de mínima, Pemba 33 de máxima, 17 de mínima, Lixinga 26 de máxima, 18 de mínima. De volta ao Jornal da Noite, seguimos com a página desportiva. A ministra da Juventude e Desportos, Nhelete Munlhan, diz que o governo está a criar condições para que os Mambas alcancem a vitória diante da Guiné-Bissau e assegura a qualificação CAN 2019. A primeira fase da preparação dos Mambas para o jogo do ano diante da Guiné-Bissau no próximo dia 23 de mês em curso começou esta segunda-feira. O combinado nacional, composto apenas por jogadores que militam no Moçambola, seguiu a viagem para a África do Sul, onde vai realizar um estágio de 15 dias. Antes da viagem, a delegação manteve um encontro com a ministra da Juventude e Desportos, Nhelete Munlhan, que reafirmou o apoio do governo nesta caminhada. Aliás, a delegação será liderada pelo diretor do Instituto Nacional de Desportos, Francisco da Conceição. No dia 23 de março, todos nós moçambicanos estaremos convosco, minuto a minuto, e em cada lance, apoiando-vos incondicionalmente e a transmitir-vos o calor que precisarão nesta missão desportiva. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Semanco Júnior, diz que a qualificação ao CAN deste ano é a meta e que a agremiação está a criar condições que possibilitam o alcance deste objetivo. O estágio pré-competitivo de 2 semanas não acontece todos os dias, já daí os atletas vão como motivação extra. Em termos de prémios, além daquilo que está previsto no regulamento, nós estamos a mobilizar mais recursos para ver se, aliás, é tudo quanto nós desejamos, a vitória vai nos trazer de tudo para que os atletas tenham uma premiação muito mais motivadora do que a premiação normal de um jogo normal. O selecionador nacional Abel Xavier diz que o local escolhido para o estágio vai permitir maior controle e concentração dos jogadores para atacarem o derradeiro jogo. Iremos trabalhar em boas condições, eu próprio analisei o complexo, irei blindar completamente o grupo. E o único foco é trabalhar seriamente, trabalhar os conteúdos que eu acho fundamentais, que passa inicialmente por nós termos a capacidade de dominar aquilo que nós vamos fazer como estratégia de jogo, e depois analisar o adversário em todos os momentos. Os Mambas são obrigados a vencer em Bissau para se qualificarem para o CAN 2019. O Teste África de Chimoio venceu domingo o Diamond do Zimbábue por uma bola sem resposta. Uma partida que marcou a apresentação do plantel dos Fabris do Planalto. Campo do Ferro Verde de Gondola, lotado de adeptos ávidos em matar a sede de futebol. Antes da partida, queria colocar frente a frente os Fabris do Planalto e o Diamonds do Zimbábue, que se estreia na principal liga daquele país. Houve espaço para a apresentação do plantel, constituído por 28 atletas, sendo 13 antigos e 15 novos, onde destaque vai para o regresso de Kelo Patrício, Dário e dos argentinos Michael e Ramiro. Indo ao jogo, os zimbabueanos entraram em campo para mostrar o seu potencial na matéria de futebol, mas os donos da casa não facilitavam, tendo estes chegado várias vezes à baliza adversária, sem no entanto marcar golo até ao fim da primeira parte. No reatamento, o Teste África entra mais aguerrido e no minuto 53, Jongwe, num cruzamento de Maré, que vem da UP de Manica e que promete muito espetáculo de futebol, faz o único golo da partida para o delírio dos adeptos. Primeira parte ainda entramos um bocadinho acanhado, a equipa não estava muito bem, mas depois acho que era a emoção de querer mostrar e de qualquer maneira a todo custo. Mas pronto, foi um bom jogo. Teste Africa é time very organized. Isso também zvakanaka first half. Teste África é uma equipa organizada. Nós jogamos bem a primeira parte e na segunda parte Teste África superou-nos e marcou o gol. Second half, but in the first half, Tarita win a bola. Continua a decorrer o Carnaval no Rio de Janeiro. Centenas de milhares de turistas visitaram o Brasil para assistir ao maior carnaval do mundo.
faro dos tambores, música e cor. O Carnaval do Rio continua com maior vibração e muito samba. As celebrações começaram oficialmente no Sambódromo e prolongaram-se pelas ruas onde vive o verdadeiro espírito do Carnaval brasileiro. Os membros das festas populares, conhecidas como blocos, ignoraram a chuva e desfilaram vestidos a rigor. E as escolas de samba da cidade são conhecidas em todo o mundo e querem sempre surpreender a concorrência e agradar ao público com trajes ornamentados e com os melhores passos de dança. O brilho do Carnaval do Rio de Janeiro irá prolongar-se até dia 6 de março. Durante estes dias, a cidade recebe centenas de milhares de turistas que vêm assistir aos desfiles do maior carnaval do mundo. Carnaval do Brasil está a colocar ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.